Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós estamos aqui diretamente do templo sede da nossa igreja Assembleia de Deus Missão de Capinópolis, e essa nossa live da nossa escola bíblica dominical, contando já com alguns irmãos que já estão acessando a nossa live e outros irmãos que com certeza estarão participando dessa nossa abençoada aula de hoje. O Senhor com certeza haverá de nos abençoar nessa manhã, e você pode, no conforto da sua casa, estudar juntamente conosco essa lição importantíssima, lição número 8, as causas da desunião devem ser eliminadas. As causas da desunião devem ser eliminadas. Então vamos dando sequência aqui a nossa lição, já iniciando. Mas quero deixar um abraço aí de antemão ao nosso querido irmão Hugo César Costa. Hugo César está conosco e mais irmãos que vão chegando, vai vindo, vamos lá. As causas da desunião devem ser eliminadas. O nosso texto áureo está escrito, que é esse texto tão conhecido, Salmo 133, versículo 1: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, nosso texto vai focar ou trazer essa realidade da união, da unidade, que é o nosso tema hoje. As causas da desunião devem ser eliminadas. No entanto, falaremos aí deste óleo, né, deste azeite, vamos dizer assim, desse óleo que é a união, é como óleo, né, como azeite suave. Vamos, portanto, dar sequência à verdade prática. A nossa verdade prática está dizendo a união. Eu destaco a palavra união para nós aí, você que está nos acompanhando aí, você pode ir fazendo essa aula bem interativa conosco. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Veja a importância da união, a importância desta lição para nós aqui nessa manhã. Nós chegarmos a essa verdade de que a união ela é indispensável, a união é um testemunho e a união é um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Maravilhosa a nossa verdade prática. A interação com o professor, essa interação ela vem na revista do professor, mas nós captamos a tela da interação com o professor e trazemos para vocês aí, que diz que a igreja nesses últimos dias precisa de ministros que conduzam o rebanho do Senhor à união e uniformidade, para que a obra de Deus seja edificada e muitas vidas possam ser salvas. É interessante essa interação com o professor, ela é interessante, pois vai falar sobre a questão da igreja e nos dias odiernos, que precisa, né, que os seus ministros, os seus obreiros, trabalhem essa questão da união, e não só a união, mas é interessante essa questão de colocar união e uniformidade. Não é só a questão de união, mas que todos também esteja, como diz o apóstolo Paulo, tinha muito essa ideia do mesmo parecer, a ideia do mesmo sentimento, e essa questão da uniformidade, que possamos ter o mesmo parecer, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Embora sabemos que nós
vai haver divergência de ideias, isso é muito normal, divergir ideias, mas em relação à questão da igreja no sentido completo, logicamente, que poderá haver unidade, unificar as ideias no sentido do crescimento da igreja, do crescimento da obra de Deus. Aí o meu parecer, o meu achismo, né, ele fica de lado. Aí é o que a liderança, os ministros, né, entendem, e o planejamento da liderança, o planejamento da liderança, do líder, vamos dizer assim, nosso caso aqui, nosso líder, nosso pastor-presidente, pastor Ivan, que vai traçar os meios, os mecanismos, e nós, tendo um mesmo parecer, tendo união e uniformidade, nós vamos edificar a igreja, edificar a obra do Senhor, e vai haver crescimento. Isso é a base para o crescimento. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Neemias capítulo 5, versículo 1 e versículo 6 ao 12. Eu vou ler com os irmãos na revista, eu não coloquei uma tela específica, mas eu leio aqui, vocês, daqui a pouco a gente já passa para a introdução daqui a pouco, mas eu quero fazer a leitura bíblica em classe, tá? Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerarei comigo, mesmo no coração, depois pelejei contra os nobres e contra os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos a gente segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos. Esse versículo 10 ele é interessante. Vamos estudar a nossa lição, vamos observar essa inclusão de Neemias nesse negócio aqui. Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Então Neemias também propõe deixar o ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras e as suas vinhas, seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigi deles. Então disseram: restituir-los-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Queridos irmãos, vamos aqui já com muita objetividade. Na introdução, o nosso assunto hoje, nós veremos um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Então, vamos lá. Destacamos aí a palavra conflito, destacamos a palavra classes sociais e a solução. Então, a ideia da lição de hoje, é nós estarmos estudando sobre esse conflito na época de Neemias, que houve entre as classes sociais, e também como nós estaremos solucionando. Mas antes aí, por exemplo, nós temos aqui a irmã Márcia Barreto, nossa irmã Maria José Alves da Silva, Raimunda Souza e Maria Lúcia, vários irmãos aí conosco. O primeiro tópico da lição, nós vamos estudar a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro por quê? Então todos, quando retornam do cativeiro, todos eram do mesmo povo e todos confessavam a sua fé no Deus verdadeiro. Então, além de ser um povo só, porque na lição passada ficou bem específico, explicitado, que foi feito aquela questão da genealogia. Que lição maravilhosa! Nós estudamos sobre entender a genealogia, né? Que seria, a gente pega a Bíblia para fazer a leitura,
Aí vem fulano gerou fulano, que gerou Beltrano e tal. Qual a importância da genealogia, né, bíblica, especificamente para judeus, para os israelitas? Nesse momento aqui ela se tornou muito importante porque no retorno só voltou para as posições de liderança, os levitas que foram para o templo, aqueles que foram restituindo os seus cargos, as suas funções de liderança, foi através da genealogia. Precisava que os seus nomes estivessem inscritos ali no livro da genealogia. Então, por isso que aqui a base da união está nessa expressão: todos eram do mesmo povo, porque houve ali um trabalho específico para que houvesse somente envolvido nesta obra aqueles que tivessem os seus nomes inscritos na genealogia. Eles confessavam a mesma fé em Deus, ou seja, eram monoteístas, porque uma das funções do cativeiro, uma das coisas mais importantes no cativeiro, foi que após o cativeiro, Israel jamais voltou aos deuses. O cativeiro serviu como uma base profunda para retirar o sentimento dos ídolos do coração, retirou os ídolos do coração do povo judeu e de Israel, que são monoteístas, adoram ao único Deus, o Deus verdadeiro. Então todos experimentaram o despertamento que Deus deu em Ciro. Nós já estudamos sobre isso. Todos ali estavam cooperando para a restauração de Jerusalém. Tá certo, irmãos? Então, importante, a base da união estava aí, que quando há o retorno, todos estavam unidos, todos estavam ali na mesma fé, e por isso a obra começou a se desenvolvendo. O segundo subtópico aí, nós temos que esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Nós vamos observar aqui nesse link aqui a união que deve haver na igreja de Deus. Então vamos ver aqui a Bíblia de aplicação pessoal está falando sobre essa harmonia, essa união. Eu trouxe para nós aqui porque eu achei interessante, e você que está aí nos acompanhando, você pode seguindo essa lição bem interativa. A harmonia é importante porque faz da igreja um exemplo positivo para o mundo e ajuda a atrair os outros ao Senhor. Ela nos ajuda a cooperar como um grupo de crentes, como Deus deseja que sejamos, dando-nos um preâmbulo do céu. E ela renova e revitaliza o ministério, porque há menos tensão. Veja bem, anote isso aí, você pode anotar, ó, quando há harmonia, quando há união na obra de Deus, nos trabalhos do Senhor, então vai haver o quê? Vai haver uma renovação no ministério, uma revitalização dos obreiros do ministério, porque há menos tensão para sugar a nossa força e a nossa energia. Pensando um pouco aqui, você que é meu colega obreiro, nós somos obreiros, vamos imaginar aí quanto tempo se perde para resolver problemas decorrentes da falta de união, e a Bíblia de aplicação pessoal, ela está colocando justamente isso. É o tempo que perdemos em resolver problemas concernentes a causas de desunião, e acaba roubando, minando força do ministério. Quando o ministério, os obreiros, a direção, os conselhos deveriam estar fazendo ou planejando mais, às vezes por causa de problemas de conflitos, problemas de desunião, nós vamos estar ali minando a força, nós estamos perdendo tempo por causa dessas coisas. Então é isso que a Bíblia de aplicação pessoal está colocando. Mas nós temos aí que essa união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja. E é interessante essa lição porque nós vamos descobrir que na igreja há coisas unificantes.
E o autor colocou aí, cita aí, por exemplo, o novo nascimento. O novo nascimento é uma coisa unificante, é algo unificante. Todos aqueles que adentram a igreja precisam nascer de novo para poder adentrar ao corpo de Cristo. Então isso é comum a todos. O autor não cita, mas nós temos a Santa Ceia do Senhor. Quando nós reunimos diante da Ceia do Senhor, nos assentamos à Ceia do Senhor, todos que estão participando da Santa Ceia do Senhor, ali está fazendo parte de uma mesma comunhão, bebendo de um mesmo cálice, comendo de um mesmo pão. Todos são comuns, não há diferença de classe social nesse inteirinho. Então veja bem, todos experimentaram o novo nascimento, todos amam os nascidos por Jesus. A igreja deve propagar o amor, defender o amor entre os irmãos, né? Todos são aproximados uns dos outros, que na verdade são coisas unificantes, porque a igreja, ela é na verdade a nossa família, é a família de Deus, e a gente vai aproximando dos irmãos, a gente vai vivendo isso bem em comum. Então veja bem, todos são um em Cristo, todos são um em Cristo. Vamos ver sobre essa unidade aqui, o que diz-nos aqui a Bíblia de aplicação pessoal sobre todos são um em Cristo. Na verdade, nós todos, estando no corpo de Cristo, arraigados em Cristo, em comunhão com Cristo, em comunhão com a igreja, ligados no céu, né? Então todos os crentes são um em Cristo Jesus. Todos são igualmente valiosos para Deus. As diferenças estão nos dons, nas funções, nas capacidades, mas todos são um em Cristo. Entenda isso aqui, meu querido irmão. O comentário do Novo Testamento da aplicação pessoal 2010. Então tem esse comentário interessante que eu trouxe para nós aqui. Todos somos um em Cristo, mas há pessoas na igreja que vai ter a capacidade de dons diferente. Outras pessoas terão diferença nas funções. Mas não importa se um irmão tem uma função de liderança com mais aptidão, outro irmão já tiver menos função no sentido de liderança, mas o importante é que todos são um em Cristo Jesus. Essa é a unidade da igreja. A gente que lembra da questão de que Paulo fala do corpo, a questão do corpo, pois na verdade o corpo ele tem muitos membros, mas o corpo é um único corpo. Então quando Paulo fala sobre a questão do corpo, então fica bem claro que existem pessoas na igreja que vai ser a unha desse corpo. Não é que ela é insignificante, é um membro importantíssimo no corpo. É um membro que tem a sua função, mas alguém vai ser a orelha, alguém vai ser... Então, qualquer parte funcional do corpo, ou seja, todo crente, ele está ligado, estando ligado nesse corpo, ele tem uma função e ele é importante no corpo de Cristo. O subtópico agora 2.1 do primeiro tópico da nossa lição fala: esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. A gente continua falando sobre essa união que deve haver na igreja. E a união, lá no Salmo 133, versículo 1, que nós lemos, fala que essa união ela traz bênçãos. Pois lá diz que é como o óleo derramado sobre a cabeça, e esse óleo ele desce sobre a barba de Arão. Bênçãos decorrentes da união. Seguindo bem a nossa lição, sim, trabalhando bem a nossa lição, a primeira bênção decorrente da união é o apoio espiritual. Esse escritor aí, o Sproul, é um bom escritor, e ele traz essa ideia para nós sobre a unidade do povo de Deus. Que o apoio espiritual é a primeira bênção decorrente. A unidade do povo de Deus é um rico perfume
que torna a adoração deles agradável ao Senhor. Romanos 15:6. Então veja bem, a unidade do povo de Deus, a união do povo de Deus, para Sproul, esse grande teólogo, ela é tida como um perfume que está ligado intimamente à adoração ao Senhor. Romanos 15:6 está escrito: para que concordes, olha a união, para que concordes, a igreja, adorando ao Senhor concordemente, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, a importância da união no sentido da adoração a Deus, no sentido espiritual, desse apoio espiritual. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que a uma só boca, a igreja no seu conteúdo, no seu contexto geral, glorifique ao nosso Deus. Então são bênçãos decorrentes da união. Nós temos aí também que nós levamos as cargas uns dos outros. Levamos as cargas uns dos outros. O comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, nesse sentido de levar as cargas uns dos outros, eu trago aqui para nós aqui, o seguinte, que nós devemos ajudar a levar as cargas que os nossos irmãos consideram excessivamente pesadas para levar sozinhos. No entanto, não devemos considerar essa carga como um peso, mas sim como uma alegria. Alegria em estarmos levando as cargas uns dos outros. Então nós devemos ajudar a levar as cargas que os nossos irmãos consideram excessivamente pesadas para levar sozinhos. No entanto, não devemos considerar esta carga como um peso, mas sim como uma alegria. Alegria de estar ajudando o irmão, de estar ajudando a tirar o peso, os fardos e carregar a carga um do outro. Quero deixar um abraço aqui ao nosso irmão José Bezerra, nosso diácono José Bezerra, que está conosco também. Tá? Então, irmãos, é uma bênção decorrente da união, levarmos as cargas uns dos outros. Isso é importante porque a igreja, ela tem esse fator tão importante no sentido da comunhão, da união, da koinonia, porque é na igreja que nós aprendemos. O que eu diria aqui seria o alelos do grego, levar a carga um do outro, seria um atributo da unidade, uns aos outros, ou seja, a igreja tem esse caráter, essa característica de estar ajudando e considerando até os irmãos e tirando o fardo daqueles irmãos que são mais fracos, considerando um ao outro mais forte do que o outro e tal. Isso é muito importante. A irmã Márcia Barreto está participando aqui e está dizendo aqui: Luiz, se cada um de nós é um membro do corpo de Cristo, que é a igreja, quem é que define que membro sou eu no corpo? Essa pergunta ela é muito interessante, irmã Márcia. E eu vou falar aqui o meu conceito sobre essa definição. Seria de onde eu vou ocupar, né? Que parte eu vou estar ocupando. Eu acredito que é uma questão pessoal e uma questão também do ministério. Eu acho interessante quando se faz a avaliação dos valores, quando se faz a avaliação das características, porque nem sempre, irmã Márcia, quando eu digo pessoal, que nem sempre, por exemplo, de repente eu sou desafinado da vida, eu sou um desafinadão, mas na minha mente eu acho que eu canto, eu tenho um achismo ali, eu acho que eu vou render nessa área e tal, então eu não teria capacidade de saber onde eu vou fazer parte no corpo.
porque de repente eu sou tão desafinado na música, mas eu sou perito na escrita. Mas ninguém me alertou sobre isso. Então, eu acredito que o ministério, sim, o pastor da igreja, os obreiros que estão aqui na igreja para fazer que haja o crescimento e desenvolvimento da igreja, então eu creio que essa função ela é mais ministerial, embora tenha muitos dons, muitos talentos que às vezes a pessoa carrega consigo, e ela é boa naquilo que faz, e às vezes a gente também não está percebendo aquilo, e essa pessoa ela pode também dar aquele toque, né? Eu falo, olha, eu gostaria de atuar nessa área. De repente, nessa análise dos dons, se ela pede para atuar naquela área e a gente percebe que ela não tem habilidade, que ela não vai ter esse desenvolvimento, temos que ter sinceridade, seriedade e chegar e relocar essa pessoa para que ela possa fazer parte efetiva do corpo naquele lugar onde ela vai estar produzindo. E de repente nós podemos ter uma pessoa que está alocada ali num determinado lugar e ela está em dificuldade. Tem muitos obreiros que, irmã Márcia, até frustração, tá? Às vezes não era para ele ainda ser um diácono, ele chegou lá por N causas, que eu não vou citar aqui, e ele chegou lá um diácono frustrado e agora não produz. Às vezes ele chegou a ser um presbítero, e um presbítero que ele estava imaginando que era, e não tinha uma confirmação, e talvez não fosse nem o momento, porque nesse sentido do obreiro é importante frisar que uma das características que são observadas, que é observada pelo ministério, testemunho pessoal, se ele se desenvolve bem na palavra, se ele maneja a palavra de Deus. Agora, de repente o sujeito não tem o manejo na palavra e de repente eu não sei por que causa ele chega lá, poderá ser que ele esteja ocupando um lugar que não é dele no corpo, e ele pode ser sim uma pessoa frustrada que ora como diácono estava produzindo e agora ele deixa de produzir. Se a senhora quiser escrever aí mais alguma coisa, a gente interagindo, outros irmãos escrevendo aí, para ver se eu fui satisfatório na minha resposta. Mas eu creio que o ministério tem essa função, ela é bíblica. O ministério, Efésios capítulo 4, ele está apto, o ministério está apto sim para estar olhando essas questões de onde o membro ele desenvolve melhor as suas atividades no corpo de Cristo. Tá ok? Bênçãos decorrentes da união. A união nos faz fortes. Igreja Unida tem testemunho maravilhoso. Então a Igreja Unida tem testemunho maravilhoso. O comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, está dizendo que quando demonstramos esta união, nós convencemos o mundo, olha a importância, de que o Pai enviou o Filho e que o Pai ama os crentes profundamente e eternamente, assim como Ele ama o Filho. Então nós temos a união, ela é um grande testemunho para o mundo. Irmãos, há muito nós, assembleanos, os crentes, há muitos nós somos conhecidos porque o pessoal aí fora sempre dizendo, não, os crentes, eles são unidos, né? Então, a união é uma marca muito forte para a igreja do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então vamos lá, eu dei uma perdidinha aqui, mas estamos no ponto 3 aqui, que esta união é uma verdadeira força. Deixa eu ver aqui, irmã Márcia, é o pastor. O pastor aqui comentando aqui, né? Não percam hoje o nosso culto às 19 horas, nossa live, será uma live importantíssima. Abraço, Walter, meu querido irmão, meu professor, tá? Vamos lá, porque senão a gente vai perdendo o foco. Eu não quero perder o foco aqui, que está muito bom aqui, falando sobre essa questão da união, e eu trouxe aqui vários pareceres, assim, daqui a pouco Hernandes Dias Lopes tem algumas ideias dele também nessa lição. Esta união,
é uma verdadeira força. Por causa da união, os judeus conseguiram construir o templo e os muros. Então, a união, ela é uma verdadeira força. Os judeus constroem o templo, constroem o muro. Essa união, ela é o segredo do desenvolvimento da igreja. Ela é o segredo do crescimento da igreja. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Não é o que Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, nos diz? Mas Sproul continua dizendo: a cooperação em lugar da contenda. O que o Sproul diz? Depois a gente pode passar essa referência para você, tá? É um grande teólogo. A cooperação em lugar da contenda, arraigada na inveja, produz o sucesso e provê proteção contra os cobiçosos. Uma das crises maiores que existe, nós estamos aí envolvidos no setor público, e a gente ouve muito isso aí no setor público, que é uma das maiores dificuldades, irmã Márcia, pastor Ivan, todos os alunos que estão aí conosco, uma das maiores dificuldades que se encontra hoje, inclusive quando o pessoal vai fazer aí as associações. Então, uma das maiores dificuldades hoje é achar pessoas voluntárias. O voluntariado hoje, ele se tornou algo inusitado, porque achar pessoas com senso de cooperação, com o senso de voluntariedade, hoje se tornou complicado, porque as pessoas têm a visão muito naquilo que é o financeiro. Então, quando se tem uma igreja em que os membros têm o coração voltado para a cooperação, a contenda ela desaparece. A contenda ela quer eliminar contenda na igreja, quer eliminar contenda em qualquer empreendimento, é somente, haver cooperação, haver unidade, união de propósito. Assim teremos o sucesso. Teremos o sucesso. E nós vamos convencer até mesmo, nesse sentido, até mesmo os contradizentes. E a Bíblia fala sobre o convencimento até mesmo dos contradizentes, porque há um projeto e há a união, a unidade naquele projeto. Então, o sucesso acontece. Eclesiastes 4:12, e se alguém prevalecer contra um, os 2 lhes resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, a união, ela é promotora do sucesso. Promotora do sucesso. Se queremos ter sucesso, precisamos estar unidos. Esse foi o primeiro tópico da nossa lição. E agora nós já passamos para o segundo tópico da lição. E hoje nós estamos estudando a lição número 8, as causas da desunião devem ser eliminadas. Então agora nós vamos para o segundo tópico da lição, que está dizendo: a união entre os judeus estava ameaçada. Vamos ver como, porque essa união estava ameaçada. Então o primeiro subtópico vai dizer o seguinte: qual era a ameaça? É interessante no sentido de crescimento. Há pouco tempo eu conheci, através do pastor Ivan Barreto, os escritos do Christian Schurz, que falava sobre o crescimento natural da igreja, viu, pastor Ivan? Eu não esqueci, não, eu passei a ler, e o Christian Schurz, a partir da apresentação dos livros que o senhor nos apresentou, e o livro dele fala sobre esse crescimento natural da igreja, um material importante, um material muito bom. Então, lá tem uma análise
estrutural muito boa, porque quando você está inserido numa sociedade, que você quer o crescimento da igreja, que você quer o crescimento da sua comunidade, então você tem que saber as ameaças, você tem que saber identificar ter essa identificação, vamos dizer, para que você monte um planejamento estratégico, um planejamento de evangelismo. Você tem que saber os seus pontos fracos, seus pontos fortes, aquilo que é positivo na sociedade onde você está inserido. Então, qual que foi a ameaça aqui para essa união? Havia uma grande injustiça social. Falar de injustiça social, trago para vocês aí uma referência do Hernandes Dias Lopes. Ele vai falar para nós aqui que Neemias lida agora não com um problema externo, que o problema externo estava ali com a perseguição na construção dos muros de Sanbalat, Tobia, Gésem, né, os samaritanos, mas agora não, agora esse problema ele é um problema in loco. Neemias lida agora não com um problema externo, mas interno, são os irmãos, não procedente dos inimigos, mas oriundo dos irmãos. O exército de Sanbalá é menos perigoso do que a avareza dos nobres. Veja essa conclusão que o pastor Hernandes Dias Lopes teve, que o exército de Sanbalá, ele é menos perigoso do que a avareza daqueles nobres. Então, queridos irmãos, o problema aqui agora, a causa que nós vamos estudar aqui, é a seguinte: houve uma grande injustiça social, porque os nobres, os irmãos mais ricos, estavam emprestando dinheiro, né? Emprestando dinheiro aos pobres. Os mais pobres, eles tiveram necessidade, estavam trabalhando, fazendo ali, construindo o muro, mas tinha necessidade, porque estava passando fome, e a necessidade de estar pegando dinheiro emprestado dos mais ricos. Só que os mais ricos, irmãos mais ricos, estavam cobrando juros abusivos, usura. Nós não vamos dizer que emprestar o dinheiro e se tiver com a taxa de juro correta, isso seria errado. Não é isso que está colocando aqui, embora nós vamos ver texto aqui que para a lei, lá na lei estava assim, Moisés preconizou, legislou, de que se o irmão fosse muito pobre e se alguém emprestasse para ele dinheiro, que não cobrasse juro, que recebesse depois somente o principal. Mas veja bem que o Hernandes Dias Lopes, vamos seguir agora umas ideias dele, ele fala sobre essa questão. Além da fome e das dívidas contraídas para terem o pão de cada dia, ainda tinham de pagar pesados tributos à Pérsia. O pouco que tinham precisava ser repartido para manter o luxo e o fausto dos poderosos. Então, além da fome, de ter que pagar juro para os irmãos, ainda tinha que pagar imposto. E quem são esses irmãos? São os construtores. Então estava havendo uma grande injustiça social. Eu vou falar isso aqui, permita eu falar, vou ser bem claro, porque nós estamos num tempo difícil, nós estamos num tempo de pandemia. Irmãos, veja como a injustiça social ela acontece. Eu tenho certeza que se você for no mercado hoje, eu tenho certeza que se você for fazer uma compra hoje no supermercado, você vai assustar com o preço do arroz que você comprava antes da pandemia de um valor e o preço que você vai pagar hoje. Eu tenho certeza que você vai assustar com o preço do óleo de soja que você pagava antes e agora você está pagando agora, o preço da carne e tal e tal. Porque, irmãos, nós estamos vivendo num país de grande injustiça social. O Brasil, onde uma pequena parcela é detentora do PIB do país, do produto interno bruto do país, um país onde
a maioria esforçando para conseguir o seu pão de cada dia, e uma minoria, ou seja, uma má distribuição dos recursos. Eu estou falando de justiça social no sentido de recurso, mas são várias áreas onde pode vir essa injustiça. Mas eu estou falando de acordo com o contexto aqui da nossa lição. Qual que era o problema ali em foco? Era a questão do juro. Quando não conseguiam pagar, tinham suas casas, terras e até os filhos tomados. Os mais ricos estavam cobrando juros abusivos. Juros abusivos. Então é isso que o Hernandes Dias Lopes vem falar aqui, que a usura é não se contentar. Olha a definição de usura que ele coloca aqui nesse comentário. Ele comentou sobre o livro de Neemias, por isso que eu estou seguindo mais aqui o pensamento dele. A usura é não se contentar com o que se tem e querer o que é do outro. Olha a definição de usura. Eu não contento com o que eu tenho e quero o que é do outro. Usura é aproveitar um momento de infelicidade do outro. A usura, a pessoa aproveita um momento de infelicidade do outro para apropriar-se do que ele tem. Era isso que estava acontecendo aqui, nesse momento, com o pessoal aqui de Israel. Então essa lição é uma lição muito importante, que vai nos mostrar que estava havendo ali uma injustiça social, havendo essa usura, essa questão da usura, que é essa cobrança excessiva dos juros, essa cobrança excessiva, e portanto precisava de ser resolvido. Precisava ser resolvido. Então, que ameaça que era? Está claro, é ameaça, uma grande injustiça social. Tá? Então, vamos prosseguindo aqui. Segundo ponto, aqui vai mostrar como se explica essa grande injustiça. A expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Em primeiro lugar, a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal afirma que Deus nunca pretendeu que as pessoas lucrassem com o infortúnio dos outros. Deus nunca pretendeu que as pessoas lucrassem com o infortúnio dos outros. Mas você já percebeu e já viu na vivência, vamos aplicando aqui para os nossos dias agora, na nossa vivência, você já percebeu a facilidade, a avareza tão grande das pessoas, e a facilidade de querer passar um passar o outro para trás, né? Levar vantagem. O pessoal fala a expressão puxar tapete. Se no nosso popular nós estamos conversando aqui, né? Ô William, um abraço para você, William Freitas, está conosco aí na live, né? Puxar tapete, dar rasteira um no outro e tal. Então, expressão da falta de amor. Mas Deus nunca quis que ninguém se promovesse por causa do infortúnio e da desgraça do outro, do próximo. Ainda mais se tratando de cristão, né? Então, os nobres daquela época, segundo Hernandes Dias Lopes, os nobres, eles aproveitaram o momento de crise financeira do povo para enriquecer, explorando os pobres. Está em Neemias, capítulo 5, versículo 3 de Neemias. Capítulo 5 e 3. Então, ali o texto está dizendo ali sobre os nobres que estavam ali enriquecendo através da exploração. Se nós formos falar sobre exploração aqui, no nosso contexto mais atual, nós podemos lembrar do tempo de escravidão, da escravatura e assim por diante, tá? Então, o 5:3 de Neemias está escrito assim, ó: também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome, tá? Então, empenhando,
empenhorando casas, empenhorando a produção, tudo isso para pagar os empréstimos aos ricos. E quem eram essas pessoas? Eram pessoas que estavam trabalhando no muro, eram pessoas que estavam trabalhando. E é interessante que as mulheres reclamaram. As mulheres, elas reclamaram, porque as mulheres tinham ali a cozinha na mão, a casa, a administração ali, e começaram a reclamar. Poxa, nós estamos trabalhando, nós estamos reconstruindo, e nós estamos passando fome trabalhando no muro, nós estamos empenhando nossos bens. Precisava de resolver essa questão. Então estava havendo essa injustiça, que era a expressão da dureza contra os seus irmãos. Então havia essa dureza. Então vamos lá para o ponto número 3, vamos resolver isso. Precisamos de resolver essa questão. Neemias solucionou o problema. Neemias precisava de solucionar o problema. Antes de entrar aqui no ponto 3 da nossa lição, nós vamos deixar um abraço aqui para o nosso querido evangelista Ademar Cândido, está na aula aí conosco, nosso aluno, a irmã Dorineide, Henrique Cardoso, William, muitos irmãos nos acompanhando a nossa aula aí. Os irmãos estão compreendendo? Então veja bem, o Neemias solucionou o problema. Vamos ver como que Neemias agora, ele dá a solução a esse problema. Isso aqui já vai para o caráter de liderança de Neemias. Neemias convocou um grande ajuntamento. Ele reuniu o povo e lembrou que os irmãos mais pobres estavam sendo escravizados. Então ele reúne o povo. Agora ele vai falar sobre essa questão dos irmãos mais pobres sendo escravizados. E Hernandes Dias Lopes continua dizendo para nós aí: há um grande clamor do povo. Eles estão trabalhando no muro, mas a panela está vazia. Suas mulheres estão aflitas. A fome é uma questão urgente. Não dá para esperar. Essa é uma questão mais, sim, assistencial, né? Então precisava de resolver o problema logo, porque o pessoal estava trabalhando e morrendo de fome. Os opressores são irmãos dos oprimidos. Os opressores são irmãos dos oprimidos. Os oprimidos estão engajados na mesma obra dos opressores. Veja que absurdo, irmãos. A reconstrução dos muros é a obra, todos estão ali. Então, tanto quem está oprimindo quanto quem é o opressor, está tudo ali, trabalhando a mesma obra. Aqueles que foram injustiçados estão angustiados porque seus filhos são igual os filhos dos exploradores, mas estavam sendo explorados. Então, os filhos dos trabalhadores têm vontade, têm sentimento, têm desejo, têm necessidades. Estavam trabalhando e estavam ali, portanto, sendo escravizados. Mas precisamos, como eu disse, a lição de hoje tem o foco aí para nós resolvermos essa questão. Confrontação. Olha o líder. O papel de Neemias como líder, uma liderança eficaz. Inclusive, eu tenho lido o livro Neemias, né? E a liderança eficaz. Agora tem esse livro agora também que você pode ler do Hernandes Dias, também fala sobre essa questão da liderança eficaz de Neemias. E uma das coisas que essa lição nos traz aqui de Neemias é essa questão. Para resolver o problema como líder, ele partiu para o confronto. Ele foi confrontar os poderosos. Neemias teve coragem para repreender o erro, ainda que na vida dos nobres, olha, veja bem a classe, repreendeu o erro na vida dos nobres, repreendeu o erro na vida dos ricos, repreendeu o erro na vida dos poderosos. Ele tem compromisso com a verdade e com a justiça. Por isso, não se intimidou, não se intimida. Neemias não amacia a situação. Ele chama os nobres e magistrados de usurários, que estavam provocando usura. Ele coloca o dedo na ferida
e desmascarar os nobres, denunciando sua conduta vergonhosa e injusta. Então, como que Neemias, como líder, a sua liderança, o seu padrão de liderança eficaz, como que ele vai atuar nesse sentido da liderança? Neemias, ele confronta os nobres. Ele não quis saber se eram ricos, se eram poderosos. Neemias, ele parte para o confronto. E é isso que quem trabalha com liderança sabe que isso é importante, né? Partir para o confronto. E muitas pessoas, às vezes, esse confronto vai trazer algumas dificuldades para o líder que está confrontando, mas no papel de líder, independente da dificuldade ou não, ele tem que partir para o confronto. Já sei que meu tempo aqui já está indo para o final, mas vamos aqui passar o restante da ideia aqui para os irmãos. Neemias faz uma proposta conciliadora. Neemias, ele coloca que deixemos este ganho e faz a proposta da restituição. Então, várias referências, eu preciso aqui de adiantar, então vou parar um pouquinho com as referências, mas aqui tem vários links aqui de referências. Então, várias referências que eu estudei, que eu procurei observar, aqui fala que Neemias se coloca como líder, ele não joga a bola somente para os outros, ele se inclui como líder, ele se inclui, tá? Então, alguns comentários dizem que Neemias também, ele chegou a emprestar, só que não com usura. Eu não vou entrar nesse conceito. Se fosse uma aula presencial, a gente poderia abrir mais espaço para isso. Porque é o seguinte, porque ele coloca, deixemos este ganho. Ele também coloca, mas tem uma coisa, Neemias usa muito isso. Não significa para mim que Neemias poderia estar fazendo um empréstimo com usura, que Neemias podia... Então, eu vou diferir de alguns autores, porque Neemias, lá no capítulo 1, quando Hanani fala com ele fala que, colocando no plural e se incluindo, nós pecamos, corrompemos e tal, a gente sabe que Neemias que ele estava ali num determinado lugar e os irmãos estavam em Jerusalém. Então, isso aqui vamos deixar aqui. Neemias inclui-se na proposta. Então, é um líder que ele inclui. Ele estava disposto a não receber juros se ele emprestasse. Então, ele poderia ter emprestado e não ter emprestado. Esse é o meu conceito aqui. Então, ele vai resolver, mas é um líder que ele chama a atenção, mas vamos dizer assim, não só para os outros. Essa é uma questão dos fariseus. Os fariseus no tempo de Jesus, eles faziam assim, eles pregavam para os outros. Esse era o problema fariseu. Pregava para os outros. A pregação e o ensinamento dos fariseus, se a gente for observar direitinho, eles estavam ali interpretando bem a lei, só que interpretavam para os outros, eles não viviam. Então Neemias ele falou, olha, vamos colocar fim nesse conflito, vamos proporcionar a unidade. Só que tem uma coisa, vamos restituir? Vamos restituir? Essa foi a proposta de Neemias, ela foi acatada, vamos restituir, mas tem uma coisa, começa de mim, porque se eu emprestar, vocês vão ter certeza, é isso que Neemias está dizendo, a partir de hoje, se eu emprestar, vocês podem ter certeza absoluta de que eu não vou cobrar juro, porque começa do líder. Então, o exemplo começa de nós, e Neemias não é um líder que não chamou a responsabilidade para si, ele chama para si, mas ele cobra também dos magistrados, dos ricos, ele cobra dos seus liderados. Por isso que a Neemias, a dinâmica da liderança eficaz é muito importante. Neemias fez com que eles jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam, ou seja, Neemias, ele queria atestar verdadeiramente, ele queria atestar que aquilo fosse cumprido.
Nós temos mais 3 slides, já vamos aqui rapidinho para o final, que quando Neemias faz essa proposta, ele se inclui na proposta, ele trata a liderança de Neemias, então a paz voltou a reinar entre os judeus. Porque aqui há uma reclamação, inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, na instituição diaconal, havia um problema bem parecido com esse problema aqui. Tá? Ele é contextual. Porque houve uma reclamação das mulheres, das viúvas gregas, ali, e a liderança dos apóstolos, para trazer a solução do problema, criou a bênção do diaconato. Maravilha! Olha, veja bem, a liderança apostólica, para solucionar aquele problema e não deixar as viúvas gregas sem a assistência, a partir daquele momento decidiu o quê? Nós precisamos de ministrar a palavra, de estarmos voltados ao ministério da palavra, dedicarmos ao ministério da palavra. No entanto, escolhei, pois, 7 varões, cheios do conhecimento, cheios do Espírito Santo. Ser diácono, irmãos, é uma posição maravilhosa. São homens cheios de conhecimento, homens cheios do Espírito Santo, do temor de Deus. Escolhe homens com essa característica. Marido de uma só mulher. Homens dedicados para que eles possam cuidar dessa questão. Aqui eu vejo que em tempo de crise nós temos que criar soluções. Em tempo de crise nós temos que nos reinventar, e esse é o papel da liderança, de uma liderança eficaz. Eu abro aqui um parêntese para falar aqui sobre a nossa questão. Aqui em Capinópolis, a nossa igreja, por exemplo, nós estamos aqui, precisou de voltar para as lives, mas nós temos uma liderança eficaz, que no momento que nós precisamos de voltar para as lives, nós temos aqui uma administração tão eficaz, que nós voltamos e proporcionando uma qualidade para vocês que estão na escola dominical, para o aluno, uma qualidade no culto à noite. Vai ter um culto à noite hoje maravilhoso, uma live maravilhosa. E então é um papel importantíssimo de liderança, de uma liderança eficaz, de uma liderança cuidadosa, né? Então, terminando aqui, temos mais 2 slides. Então, praticamente é só para a gente fazer um resumo aqui, ó. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Quando eu estava olhando essa lição, eu pensei nessa questão da diligência. O tanto que o nosso conselho consultivo tem sido diligente, junto com o nosso pastor presidente e os demais membros do nosso conselho consultivo, tem sido tão diligente para tratar as questões com respeito, com muito amor, com muito cuidado, com muita diligência, para que nós não firamos a igreja, a noiva de Cristo, e as questões sendo tratadas, e possa dar saúde ao corpo, porque na verdade a disciplina ela é necessária para que promova a saúde ao corpo de Cristo, e com isso a igreja ela vai caminhando, ela vai crescendo, porque isso aí é prova de uma maturidade, de um ministério que vai amadurecendo dia após dia, de homens de Deus que estão tratando a causa com seriedade. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Tem que fazer como Neemias aqui, a gente observa Neemias aqui, ele é necessário propor o confronto, então vamos confrontar. É necessário disciplinar, vamos disciplinar. É necessário corrigir, redarguir, para que haja saúde no corpo. Então faz parte das atribuições do ministro, tá? Deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Então o ministério está sempre aí trabalhando para que todos os problemas sejam solucionados com essa humildade, essa imparcialidade, debaixo do temor e com essa sabedoria de Deus, para que nós possamos ter uma igreja pujante, uma igreja que tem um crescimento exponencial,
qualidade cristã verdadeira, cristocêntrica. Isso é uma bênção. E Neemias, como líder, ele foi o exemplo. Irmãos, eu vou para o último tópico aqui. Eu sei que aí tem muitas referências, onde vocês estão observando aí no slide aí. Esses links aí são mais material, mas eu quero ser meio assim justo com o horário, também para não cansar os irmãos, e a gente volta depois em outros estudos. Então, problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Não significa que não haja o confronto. Ou seja, o autor da lição colocou, eu observei isso aqui, é porque, na verdade, nós temos que tratar tudo com amor, mas o amor não pode ser entendido como passar a mão, como passar panos, como ocultar a situação. Então a diferença é que alguém interpreta isso erroneamente, achando que porque amor tem que esconder. Não, pecado, querido, não se esconde. Pecado não se esconde, pecado se trata, se cura. É um câncer que precisa ser removido. Então, problemas de relacionamento, problemas relacionais, qualquer outro tipo de problema, qualquer outro tipo de pecado, precisa haver confronto, mas precisa haver carinho na solução, precisa haver pacificadores. Infelizmente, já vi muitas pessoas que pegam um problema que era para ser resolvido e não era para dar uma explosão fácil de ser resolvido, e às vezes, por não pacificar a situação, cria coisas que não são necessárias. Então Neemias, ele confrontou, mas confrontou amorosamente, ele pacificou a situação, ele se inclui na situação, tá? Então veja bem, irmãos, a desunião representa uma obra da carne. A desunião destrói a comunhão e destrói o amor. Devemos cultivar o nosso testemunho diante do mundo. Eu vou trazer essa última tela aqui do nosso testemunho, já partimos para a finalização. Então eu trago aqui, finalizando, sobre essa expressão aqui, que fala sobre o nosso testemunho da união. O povo de Deus está sendo observado pelos olhos críticos do mundo. Quando a igreja age igual ao mundo, isto é um escândalo e o nome de Deus é blasfemado. Então, isso aí está no livro lá do pastor Hernandes Dias Lopes, que é o comentário sobre Neemias. Então, o modo como ajudamos aqueles que passam por necessidade deve refletir o amor e a preocupação de Deus, bíblica de aplicação pessoal. Então, queridos irmãos, nós temos aí essa questão do testemunho, a questão do testemunho, que é muito interessante, e o povo de Deus deve primar pela união, que é um grande testemunho. Eu termino aqui a nossa aula agradecendo a Deus por essa manhã tão importante, por essa manhã tão abençoada, nós possamos entender essa causa e identificar as causas de desunião, eliminar as desuniões, caso haja, para que nós possamos ter esse crescimento da obra de Deus, um crescimento exponencial, produzir e vermos o reino do Senhor, especialmente aqui, eu falo aqui da nossa cidade de Capinópolis, né? Especialmente aqui, o reino do Senhor, ele está numa crescente, e esse é o nosso desejo. Que Deus abençoe nosso pastor presidente Ivan Barreto, abençoe o Caio, abençoe o Diogo. Eu quero frisar esse convite tão necessário, especial. Pastor Ivan vem com uma mensagem para o culto à noite, que vai alimentar você, vai alimentar a sua casa, e você não pode perder. Irmãos, como eu disse, a liderança aqui, ela é uma liderança eficaz. O pastor está antenado, ele está contextualizado, e nós precisamos valorizar isso. Então, compartilhe as nossas lives.
Fale com seu irmão, manda o link pelo WhatsApp. É um produto nosso, é exclusivo da Igreja Assembleia de Deus Missão de Campinópolis. Vamos difundir, divulgar o Evangelho do Senhor. Vamos nos reinventar e o Senhor estará nos abençoando. Que Deus abençoe a sua manhã e seu dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.